Olá pessoal, aos amigos do Centro Espírita Amor, Luz e Caridade aqui de São João do Boa Vista. Hoje eu preparei um vídeo para a nossa reunião pública da noite e vou falar um pouquinho sobre o bom espírita, um homem de bem. Vou trazer trechos presentes no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse vídeo irá substituir a nossa live em virtude das dificuldades de conexão que estamos vivenciando nos últimos tempos, nas últimas semanas, para garantir que esse estudo evangélico chegue sem dificuldades técnicas na casa de cada um de vocês. Hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre os bons espíritas. O que seria ser um bom espírita? E o Evangelho segundo o Espiritismo reservou um trechinho sobre essa questão, presente no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, quando Jesus nos orienta a tentar ser perfeito como nosso Pai do céu é perfeito. É claro que a gente nunca irá atingir o nível do Criador, mas Jesus deu a entender que era necessário a gente procurar, no nosso grau de perfeição relativo, atingir o máximo das nossas condições, buscar a perfeição, buscar melhorar, né? E falar sobre os bons espíritas é também falar de ser cristão. Eu ia comentar que os bons espíritas é similar aos bons cristãos, mas quando a gente fala de bons cristãos, é meio redundante, porque uma pessoa que se diz cristão, ela automaticamente precisa ser boa, ela tem que ser boa, ela tem que ser um homem de bem. E, apesar do Evangelho tratar esse tópico dos bons espíritas, podemos dizer que a gente deveria ser digno de se considerar espíritas se caso procuramos ser bons. Se a gente não é bom, a gente nem pode considerar como um espírita verdadeiro, não é verdade? Então vamos ver aqui uns trechinhos que eu trouxe do Evangelho para a gente analisar. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Agora olha que interessante que o Evangelho vem nos trazer. Muitos, entretanto, muitos espíritas, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes aprendem as consequências, nem o alcance moral. Ou, se os aprendem, não os aplicam a si mesmos. Aí a gente tem que perguntar o seguinte: quantas vezes a gente vai no centro, às vezes a gente está aprendendo inúmeras informações valiosas do plano espiritual e a gente não consegue trazer isso para a prática, às vezes a gente nem se importa muito com isso. Em alguns casos, quantas vezes a gente está mais focado no trabalho mediúnico, nos trabalhos de efeitos físicos, do que simplesmente na mensagem que está para trazer. É importante a gente destacar uma lembrança do nosso querido Emmanuel, quando ele nos ensinava que um final de semana de Evangelho era suficiente para nos transformar moralmente. Então a mensagem que a doutrina nos traz é fortíssima. Então como que a gente está se deparando com esse ensinamento? A gente está aplicando a ponto da gente se tornar bons, né?
Então a gente tem a seguinte pergunta que o Evangelho nos apresenta: será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Será necessária uma inteligência que a gente não tem para compreender essa proposta que a doutrina vem nos ensinar? Porque é curioso, porque às vezes a gente olha para dentro de nós, a gente olha para o nosso companheiro e a gente, para os nossos colegas trabalhadores do movimento espírita, e a gente tem a sensação que a gente está muito distante de absorver a proposta, né? Não é à toa que às vezes nos nossos grupos mesmo a gente acaba entrando em algum conflito, permitindo que às vezes a vaidade aflore. Então a gente questiona, será que é necessário uma inteligência que a gente não tem para compreender? E às vezes a gente até se engana, porque pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, às vezes a gente acha que está compreendendo e talvez possa não estar compreendendo muita coisa. E aí, em cima dessa questão, o Evangelho nos traz: não é necessário uma inteligência a mais. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e do grau de instrução. Que possamos guardar essa sensibilidade, o que o Evangelho nos chama, maturidade do senso moral, tentar analisar se a gente está desenvolvendo essa maturidade dentro da gente, para perceber se estamos conseguindo, aos poucos, absorver esse grande ensinamento que é trazer a vida espiritual à nossa realidade, a realidade espiritual à nossa vida, ao nosso dia a dia, não é? Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Olha que frase forte, né? Tem gente que acredita nos espíritos, acredita na doutrina, mas isso pouco muda na sua rotina, nas suas tendências instintivas. A gente precisa recordar que a gente está em encarnações praticando inúmeros hábitos. É difícil a gente modificar determinados comportamentos, mas a gente tem que se esforçar para eliminar determinados comportamentos levianos que a gente tem, né? E é por isso que Deus analisa muito mais a intenção do que a ação, e é o esforço que a gente faz para tentar domar essas más inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral. Normalmente, esses espíritas que não estão tão interessados nessa auto-iluminação, eles estão mais preocupados aos fenômenos do que à moral. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Temos que pensar sobre isso. Há uma literatura maravilhosa para nos ensinar muito sobre a vida real. Talvez não bastaria mais do que a literatura para o estágio evolutivo que nós estamos agora. Mas às vezes muitos querem experimentar, né, experiências mediúnicas, entre outras, mas não percebem a proposta disso no final das contas, né? Qual é a principal razão dos espíritos estarem sempre aqui tentando entrar em contato com a gente, nos ajudando? Qual que é a razão disso tudo? Às vezes a gente fica buscando muitas coisas, muitas manifestações mediúnicas, e em muitos casos a gente nem precisa de tudo isso. Porque o principal é a gente modificar o nosso comportamento. Eu me recordo, a gente estava batendo um papo lá no grupo de estudo dos estudos das obras psicológicas da Joana de Ângeles. A gente estava recordando o capítulo 3 da obra Obreiros da Vida Eterna do André Luiz, intitulado Sublime Visitante. Nesse capítulo, o instrutor Cornélio pede para o André Luiz e toda a equipe que estava nessa reunião,
eles pedem através de uma tela cristalina, se eu não me engano, para pintar um quadro que representasse simbolicamente a paisagem, né, de que eles lembravam. Tanto é que quando o André Luiz começa a pensar no quintal, na natureza, ele se sente uma emoção muito forte e ele precisa de alguns momentos para tranquilizar o coração e consegue concluir o quadro. E todos pintam um quadro maravilhoso quando, após o término do trabalho, aparece o busto do venerando Asclépios, que aparece ali para dar uma mensagem de conforto e de motivação para aqueles companheiros. Asclépios era um espírito já em um outro nível evolutivo, que já tinha atingido um mundo muito melhor do que o nosso e estava ali visitando para dar força para a turma ali que ia realizar um trabalho na crosta. E o interessante é que ele parecia carregar uns pergaminhos de luz, e toda vez que alguém perguntava alguma coisa, ele retirava um pergaminho e ele citava algum trecho do Evangelho. O mesmo Evangelho que a gente tem aqui. Então a gente fica buscando às vezes muitas coisas lá fora e não vê que tá fácil a informação para a autoiluminação, não é verdade? Então, esses espíritas que estão mais preocupados com os fenômenos do que a moral são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Olha que forte essa mensagem, né? Olha que forte esse trechinho do Evangelho, destacando perfeitamente as características de espíritas imperfeitos. E é muito fácil a gente vestir a carapuça quando lê alguns trechos do Evangelho aqui. Todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Lei de causa e efeito, né, que a gente precisa sempre guardar na memória. Se a gente se afastar do caminho reto, provavelmente a gente vai implicar numa dívida que cedo ou tarde a gente vai ter que resgatar. Seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Que seja a nossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. A gente sempre tem que estar disposto a ajudar, não importa o tamanho da ajuda. A gente não pode perder a oportunidade de ajudar. E no momento que a gente vive de pandemia, eu penso que estão acontecendo ao nosso redor inúmeras situações que possibilitam essa prática da caridade. Então a gente vai falar um pouquinho de um homem de bem. A gente está falando do bom espírita. Então o que caracterizaria o homem de bem? E o Evangelho ensina o seguinte, que ele tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. De uma certa maneira, o homem de bem tem consciência que ele é mais do que aquilo que os sentidos percebem. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, porque confia no Criador, sabe que Deus é Pai, soberanamente justo e bom, e que a gente não carrega um peso maior do que suporta as nossas costas. Retribui o mal com o bem e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Ele prioriza a justiça em detrimento aos seus interesses, muitas vezes particulares. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus, respeita nos outros todas as convicções sinceras. E a gente está no momento que a gente observa tanta intolerância, né?
tanta intolerância, e essas intolerâncias, infelizmente, nos apresentam o quanto estamos distantes das características de um homem de bem. E o homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra. Uma tarefa extremamente difícil. E os Espíritos sabem que essa tarefa é difícil, por isso que a própria Livro dos Espíritos nos ensina que Deus avalia nosso esforço. Deus avalia o nosso esforço porque Ele sabe que em algumas situações a gente vai ter extremas dificuldades de corrigir mesmo, né? Mas às vezes naquela situação que você xingava a pessoa, quando você segura a vontade de xingar, pensa, mas já segura, já é um grande salto, e o Criador avalia todo esse processo, né? Não é muito difícil a gente ter uma postura da maneira como aqui fala, mas a gente tem que procurar ser isso aqui, porque um dia a gente chegará no nível de Jesus. Senão, o próprio Livro dos Espíritos não colocaria Jesus como nosso modelo para ser seguido, né? O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. É tão bonito, né, quando a gente passa, por exemplo, na trajetória de André Luiz e percebe no seu contato com os instrutores, que esses amigos espirituais maravilhosos que a gente tem, a gente muito menos nem percebe, né, eles têm uma compreensão das nossas falhas absurda, porque eles têm consciência que um dia já passaram por aquele caminho. E é bonito porque os espíritos superiores têm muito mais solidariedade com a gente, com os nossos erros, do que a gente com os outros. Por isso que a gente precisa sempre pensar nisso, para tentar melhorar o nosso tato, principalmente com aqueles que cometem equívocos que nós consideramos graves, né? O homem de bem nunca se compraz em robuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Mas talvez mais duro que vivenciar o problema da pandemia é experimentar os ataques, os julgamentos que a nossa sociedade está vivenciando. Então, que nesse trechinho do Evangelho que possamos recordar e tentar exercitar que eu não vou ficar preocupado com o que o outro está fazendo na pandemia. Eu vou ficar preocupado com o que eu vou fazer, como eu vou proceder, se eu posso ajudar, se eu posso poupar as pessoas de um contágio. É isso que a gente precisa refletir. Olha que interessante, eu acabei de comentar sobre isso. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. O homem de bem tem consciência disso, mas independente de ser o homem de bem ou não, ele sabe que isso aqui é uma consequência. Então a gente precisa utilizar bem os bens que nos foram emprestados pelo Criador. Recordar a parábola dos talentos, né? E aí eu gostaria de encerrar trazendo um caso presente no Lindos Casos de Chico Xavier, um caso que ilustra muito bem isso aqui que a gente está comentando aqui nesse vídeo. E até porque, né, é uma obra do Ramiro Gama, e a gente está relatando sobre um homem de bem, um bom espírita que é Chico Xavier. Talvez o maior exemplo mais próximo que a gente tem e que mais palpável que a gente teve o prazer de ser contemporâneo
e aprender de uma forma mais real, porque ele esteve palpável próximo da gente. Então vamos lá. Então esse caso é intitulado O Presidente Frustrado e é o 10º caso da obra Livro dos Casos Chico Xavier. E a história diz o seguinte: a primeira sessão espírita no lar do Xavier realizou-se em maio de 1927. Em junho do mesmo ano, os companheiros dessa reunião cogitavam de fundar um núcleo doutrinário. Era preciso fundar um centro, diziam. E certa noite, num velho cômodo junto à venda de José Felizardo, onde o Chico era empregado, o assunto voltou a debate. Na assembleia estavam apenas 2 companheiros espíritas. Contudo, junto deles, umas 10 pessoas, sentadas, bebiam e comiam animadamente. Ah, um centro espírita, boa ideia, comentava-se. Apressemos a fundação, faremos tudo por ajudar. Será para nós um sinal de progresso. E dentre as exclamações entusiásticas que explodiam, surgiu a palavra de um cavalheiro respeitável, pedindo para que o centro fosse instituído ali mesmo. Quem seria o presidente? José Hermínio Perácio, o companheiro que acendera aquela nova luz do espiritismo em Pedro Leopoldo, morava longe, a 100 quilômetros de distância. Mas o cavalheiro de faces avermelhadas prometeu solene: assumo a responsabilidade, a fundação ficará por minha conta. Chamem o Chico, ele poderá lavrar a ata de fundação. Serei o presidente e ele terá as funções de secretário. Depois de breve conversação, o grupo recebeu o nome de Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico lavrou a ata que todos os presentes assinaram. Mas na manhã imediata, o cavalheiro que chamara a si a presidência voltou à venda de José Felizardo e pediu para que seu nome fosse retirado da ata, alegando: Chico, você sabe que sou de família católica e tenho meus deveres sociais. Ontem, aquele meu entusiasmo pelo espiritismo era efeito do vinho. Se vocês precisarem de mim, estou pronto para auxiliar. Contudo, não posso aceitar o encargo de presidente. Mas e como ficaremos? Perguntou o Chico. Eu sou apenas o secretário. E aí ele respondeu: você faça como achar melhor, mas não conte comigo. E o presidente saiu, deixando o Chico a esperar. A gente observa na casa espírita muitos trabalhos. Alguns começam, terminam rápido. Às vezes em reuniões, muita gente motivada a realizar determinada tarefa, mas com o tempo, quando o tempo cobra aquilo que foi orientado pelo nosso querido Emmanuel, disciplina, 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 muitos de nós acabam deixando esse compromisso em outro plano, levando esse questionamento do bom espírita, permite que a gente faça um esforço para tentar da melhor maneira possível se manter nos trilhos, para que depois a gente não se torne um espírita frustrado. Que os pergaminhos de luz que o nosso querido Asclépios trouxe com tanto carinho para aquela reunião com o grupo do André Luiz, que está tão acessível para nós, que é o Evangelho de Jesus, que a gente possa mergulhar nesses registros do Cristo para que possamos desenvolver essa maturidade do senso moral a qual o Evangelho nos apresenta, com o intuito da gente aproveitar as oportunidades apresentadas, aproveitar a oportunidade de estarmos inseridos nessa doutrina maravilhosa, para que a gente possa viver mais feliz, sentir que somos filhos do Criador e por isso temos todo o direito de se sentir feliz hoje e também, principalmente, provocar a felicidade nos outros. Que possamos aproveitar o tempo. Que assim seja.
Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos envio para reunir minhas ovelhas. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E haverá um rebanho Rabi, e um pastor. minha filha está moribunda. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns João ou Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho, perdoados estão os teus pecados. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis.